boa noite, sejam bem-vindos ao Fé na Prática. Eu sou a Alessandra e nós somos a Catedral Metodista de Petrópolis. É muito bom poder estar aqui com você nessa nova temporada no Fé da Prática, podendo compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa caminhada como igreja. E hoje nós temos como convidada a Tatiana Lamas. Boa noite, Tati, que bom você estar aqui com a gente, tudo bem? Tudo jóia, boa noite, pessoal. É uma alegria, um privilégio. Um prazer receber você aqui. A Tati, a nossa Tati, né? A Tati, ela é filha, ela é mãe, ela é esposa, ela é discípula de Jesus, né? E ela é empresária no ramo da moda, né, Tati? E ela tem um pouquinho de coisas para compartilhar com a gente, né? Eu digo um pouquinho porque nós temos pouco tempo, né, Tati? Mas assim, tem muita coisa bacana para compartilhar com a gente, para abençoar a gente, né, Tati? E a gente vai começar ouvindo um pouquinho da história dela como empreendedora, como é que começou esse sonho, né? Não sei quantos anos, quanto tempo tem isso, né? A Tati, ela é dona da Visu, né? A gente quase não gosta da Visu, a mulherada ama a Visu. E assim, ela tem bastante coisa bacana para contar e compartilhar, né, Tati? Isso aí. Como começou isso? Era 2005, quando a gente abriu a primeira loja, a partir de um sonho, de uma união de propósitos. Assim, minha família tinha já uma confecção, eu sou de São João Nepomuceno, lá é um polo têxtil, é uma cidade que vive da confecção de roupas. E a família do meu esposo já tinha um imóvel no polo de moda do Bingen, que era uma região que já era conhecida pelo atacado de roupa. Pessoas de vários lugares do Brasil vinham comprar para revender. Então foi uma junção de oportunidade com essa unção do lugar aí, vamos chamar assim. E ali a gente então decidiu abrir não só uma loja, mas a gente tinha um sonho de ter uma marca de moda. E a gente foi, desde 2005, então, trabalhando na construção dessa marca. A gente sabia que a gente queria fazer um produto para mulheres. A gente sabia que a gente queria, embora a gente tenha passado um tempinho fabricando alguma coisa de masculino, mas a cara da marca sempre foi feminina, uma identidade dia a dia dessa mulher, de forma que fosse assim uma moda que gerasse valor, que a mulher manifestasse a beleza dela, realçasse a beleza dela, manifestasse a essência dela através do código da roupa, mas que fosse descomplicado, porque eu vejo assim, eu tô aqui com você, depois posso ter algum compromisso, a gente sai às vezes cedo e já passa por alguns compromissos até voltar para casa. Então, que fosse uma moda descomplicada. Sim. Então, a gente entrou nesse universo do jeans, do linho e da viscose. E aí a gente foi contando histórias através das coleções, sempre alegres, sempre leves. Sempre lindas. Que bacana. Não é só, a gente vai abrir uma loja, criar uma marca, né? Existe toda uma história bacana com foco, objetivo, né? Sim, as coleções são escritas de 1 ano a 6 meses antes, né? Legal. Então, para dar tempo de desenvolver a primeira peça, a gente olhar para ela, ver se ela está com a cara coerente com a história que a gente quer contar, se harmoniza com a época, com a atmosfera, com o sentimento, porque às vezes eu vim de um tempo que na minha caixinha, quando falava moda, parecia algo fútil, sabe? E eu pude perceber que quem faz moda com propósito de verdade tem que ter muito conhecimento, muita intenção, muito trabalho envolvido. Então a gente começou a estudar sobre tudo, porque tudo influencia a moda, né? A gastronomia, o que está acontecendo no planeta, as guerras, tanto em épocas de coisas mais pesadas, como guerra, a coleção escurece. E aí depois, na próxima coleção, já vem mais suave, porque trazendo uma atmosfera de esperança. Enfim, então foi obrigando a gente a se desenvolver também, a estudar, para poder trazer mais do que uma roupa, mas uma história que ajude a gente, porque eu também sou mulher Visu, né? A contar nossas histórias no dia a dia. Que legal, né? E nessa história da Visu, acho que muitos desafios surgiram também, né, Tati? Isso amadurece, né? Eu acho que aprimora, aperfeiçoa, isso é importante também, né? Olha, eu costumo dizer que se eu soubesse como seria, talvez eu não tivesse começado. Sério, Tati? O programa chama Fé na Prática, né? Então o empreendedorismo ele exige muita fé, sabe? Uma fé prática mesmo, uma fé
que não basta ser, não é só um sentimento, como a gente já sabe que a fé não é só um sentimento. É algo que realmente precisa nos impulsionar, precisa ser carregado de otimismo, de propósito, de valores, de princípios que nos regem. Então, assim, empreender é um desafio. Matar um leão por dia, como diz o dito popular. Eu não sou muito fã dos ditos populares, porque nem sempre eles são coerentes com a verdade bíblica, mas eu vejo que o empreender é muito desafiador. Envolve cuidar de pessoas. Se a gente fosse comparar assim, com o propósito da igreja, eu vejo que é bem parecido, porque, por exemplo, lá na Visu a gente tem a visão de reino. A gente entende que a Visu pertence a um reino. Ela está aqui cumprindo um propósito maior que ela. São pessoas, são vidas, são famílias que são aliançadas ali com a gente. Não só nas lojas, no retaguarda, mas na produção, as costureiras, o fornecedor da roupa, o fornecedor da etiqueta, o cara que faz o botão, o operário da lavanderia, né? O cara que opera uma máquina, enfim, os caras da manutenção, os motoristas, é todo um ecossistema, né? Então, liderar um time tão grande, tão diferente, com tantos saberes diferentes, com culturas diferentes, com pontos de vista, com histórias de vida. Por isso, quando eu comparo com a igreja, nesse sentido, é cuidar de gente. E gente é complexo, né? Somos tão diferentes. Então, eu tenho procurado me desenvolver, eu, meu esposo, o William, que é meu sócio, né? E todos os nossos parceiros, nossos líderes, a gente busca muito melhorar quem a gente é para conseguir, então, ser um líder melhor e trazer o time para um próximo nível. Que bacana isso. E, assim, fala um pouco para a gente sobre a importância, o que você acha, assim, da gente ter esse cuidado, né? De você se comunicar através do seu visual, da sua roupa. Nosso cérebro é uma máquina de julgar, né? Não julgar necessariamente com o peso da palavra de um julgamento pesado, mas assim, quando a gente olha, imediatamente a gente já fez um juízo de valor daquilo. Então, se a minha roupa não está coerente com quem eu sou, e aí eu não estou falando de marcas caras ou baratas, eu estou falando de códigos de postura mesmo, né? Se eu estou com uma roupa mais curta, eu envio uma informação. Se eu estou com uma roupa mais conservadora, eu envio outra mensagem acerca de quem eu sou. Então, a questão não é se está certo ou se está errado. É uma questão assim, a imagem que eu estou transmitindo, quando alguém me vê e julga automaticamente, representa quem eu sou? Então, eu vejo assim, e eu tenho aprendido, às vezes a gente faz isso até inconsciente, né? A gente já tem os códigos assim inconscientes, precisa saber de moda para entender isso, mas acho importante a gente ter essa clareza de que a maneira como eu me visto, as cores que eu escolho, um decote, uma forma, se ela é mais perto do corpo, se ela é mais solta, manda uma mensagem de quem eu sou. Se essa mensagem comunica alguém que de fato eu sou, tá ótimo. Mas às vezes a gente se depara, já aconteceu isso muito com a gente, assim, até na hora de contratar um colaborador. A pessoa vem, a imagem dela não combina com quem de fato ela é. Às vezes ela tem um coração ensinável, uma pessoa super humilde, mas com uma capa de autossuficiência, com uma capa de talvez de uma sensualidade exacerbada, talvez até para mascarar uma baixa autoestima ou um senso de que de repente não tem valor e aí só que está comunicando errado. Então, eu acho muito importante, principalmente para homens e para mulheres, né? Eu falo principalmente para mulher, porque a mulher normalmente tem mais peças na composição, né? Tem os acessórios, tem os cortes de cabelo que às vezes mudam, mas tudo comunica. A cor do nosso cabelo comunica, a maneira, o nosso gestual é o que a gente chama de linguagem não verbal e passa pela roupa. Então, é muito importante a gente ver o que eu quero comunicar, o que eu quero passar. E entender, né? Se entender para poder comunicar através também do seu visual, né? Quem você é de fato, sua personalidade. Hoje eu fiz isso, sabia? Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu falei, eu vou de jeans, porque essa comunica quem eu sou. Eu sou meio urbana, eu sou essa coisa mão na massa, embora seja líder, eu gosto muito de pegar para fazer junto. Acho que o jeans comunica um pouquinho disso. Mas na hora que eu estava vindo, eu coloquei um tênis. Eu amo tênis. Quem me vê nas redes sociais
Eu tô sempre de tênis. Eu amo tênis. E aí eu falei, poxa, mas eu sou convidada da Alê, né, pra ir lá no Pé na Prática. Eu acho que eu vou colocar um sapatinho, só para comunicar um pouquinho mais de cuidado com o programa. Que bacana. Sabe? Não que vir de tênis demonstraria o... Mas eu tive um cuidado assim, eu acho que vai dar uma cara mais arrumadinha estando com um sapatinho do que com o tênis que eu tinha me proposto a vir, sabe? Sim. Então, eu acho que às vezes tem isso, esse cuidado que a gente quer demonstrar. Quando eu vou num aniversário, né? Tá tudo bem de jeans no aniversário, mas se eu coloco uma peça de linho ou um vestido, um tecido mais solto, eu tô comunicando algo mais arrumado para celebrar a vida do aniversariante. Sim. Então não é que tem que ser ou está querendo aparecer, não é isso. É uma comunicação mais afetuosa. Também de, né? Você ir num casamento adequadamente, isso. Né? E é exatamente isso que você está falando. A gente levar em conta e em consideração, né, a pessoa que convida, né? Eu acho isso muito bacana. Eu acho essa comunicação de extrema importância, assim. E assim, Tati, fala pra gente, assim, o que te motiva a seguir como uma jovem empreendedora de sucesso? Olha, obrigada pelo jovem. É jovem. Já tô com 4.0, eu fiz 4.0 em dezembro, agora eu já faço 4.1. Mas jovem. Que me motiva? É engraçado que as pessoas que me encontram falam assim, você é tão alegre, tão entusiasmada. Eu falo assim, olha, eu procuro ser assim, mas muitas vezes é intencional. Nem sempre a gente acorda assim, uau, mas eu aprendi a treinar meu cérebro para estar sempre motivada. O que é, se a gente for na raiz da palavra, motivo para ação, motivação, é entender o propósito. E assim, essa palavra está na moda, mas eu acho que antes de estar na moda, nós, enquanto igreja, já aprendemos isso. Né? O nosso primeiro passo com Jesus, a gente entende que a nossa vida tem propósito, que Ele tem um propósito para a gente. Então, assim, é mais do que na moda. Motivo para ação, para mim, é propósito. Então, assim, se eu não estou motivada, eu relembro o motivo que me faz levantar. E normalmente esse motivo tem a ver mais com o outro do que comigo. Então, quem já é mãe vai se conectar e sabe o que eu estou falando. Sim. A gente às vezes não está com vontade, mas entende os nossos filhos que dependem da gente, aquilo que a gente quer para o futuro deles e tal. Então isso me motiva bastante. E lembrar, tem um texto bíblico que eu não consigo falar em motivação e não pensar nele. Ele já me tirou várias vezes de não entrar no poço, sabe? Porque o fundo do poço, para mim, é um lugar que não pode durar muito. E ele já me tirou algumas vezes ou não me deixou entrar, que é Jeremias 29:11. Quando o Senhor fala para Jeremias, né? Eu quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E esses pensamentos são de paz, não de mal, para lhe dar um futuro. Essa palavra, lhe dar um futuro, para mim é uma grande motivação. Porque às vezes naquele dia pode estar nublado, naquele dia pode estar triste, naquele dia já pode ter sido aquele dia que você fala assim, hoje é o pior dia da minha vida. Eu já tive alguns dias que eu falei, hoje é o pior dia da minha vida. Mas por que eu continuei em ação? Pensar que tem um futuro e esse futuro é bom porque Deus está nele. Amém. Então eu acho que é isso. E como que é a mãe, Tati, a Tatiana mãe, né? Eu sei que não é fácil a gente trabalhar, dar conta da casa, você tem filhos pequenos, né? Ser super presente com os filhos, né? Que é nosso maior zelo, nosso maior discipulado da nossa casa. Como é isso? Você trabalha pra caramba. Como é que você faz para conciliar tudo isso? A gente não concilia, não. Quem disse que a gente concilia? De vez em quando a gente dá uma surtada ali. Eu tenho 2, né? Eu tenho o Samuel com 12 e a Rebeca com 6. São lindos. São bênção, presente de Deus. Já tive a oportunidade de contar minha história em alguns lugares. Faz parte do meu testemunho. Eu tenho um histórico de endometriose. Histórico não, eu sou diagnosticada com endometriose, que é uma doença inflamatória da pelve, e uma das principais questões é não poder engravidar. E quando eu comecei a tentar engravidar do Samuel, eu vi que a doença estava muito avançada e tal. Então, e aí o Senhor me deu um testemunho grande que não cabe contar, que dá para mim outro dia para contar. Mas o fato de saber que eles são milagre
faz com que eu volte pro centro quando surto mais rápido. Amém. Porque pensar assim, eu preciso ser grata, eu não podia ter filho, Deus me deu essa chance. E era um sonho para mim ser mãe. Então, o que acontece hoje? Como dar conta, né? Eu brinquei de surtar e tal, mas eu procuro estabelecer prioridades. Então, eu comunico para eles, e comunico mesmo, eu olho no olho e falo, vocês são prioridade para mim. O tempo é o maior desafio. Então, o que eu costumo dizer? É procurar ter tempos de qualidade, comunicar, ó, mamãe hoje vai passar tantas horas fora, mas quando eu voltar, a gente vai fazer isso, ou no final de semana, ou nas férias. Eu procuro mostrar para eles o porquê da ausência, se eu viajo para um trabalho, se eu viajo para fazer um treinamento, alguma coisa. Eu falo para eles o que eu estou fazendo, eles sabem o que é. Então, eu acho que eles entenderem a ausência já ajuda. E quando está presente, procurar estar 100% presente. Para mim, é um desafio. Um tempo excelente. Porque eu sou muito agitada, sabe? Então, às vezes eles falam, Samuel fala assim, mamãe, vamos ver um filme. Aí ele quer que eu fique olhando para a tela 100%, e às vezes eu quero mexer no celular. Aí ele fala, mamãe, olha para o filme, você vai ver o que vai acontecer agora. Então, é um desafio para mim. Eu procuro desligar o celular, procuro deixar ele longe. Nem sempre eu consigo, para ser bem sincera, assim. Eu acho que para deixar as mães que estão ouvindo também menos culpadas, assim. Não é para dizer tá tudo bem, não. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas eu acho que a gente comunicar o amor, comunicar que eles são importantes. Quando tô fora, procuro ligar, procuro chamar no vídeo, procuro trazer um presente quando chego. Nem que seja uma lembrancinha, uma coisinha para falar assim, eu lembrei de vocês. E delegar. Eu tenho pessoas que me ajudam, né? E honrar essas pessoas, sabendo que elas estão cuidando do nosso maior patrimônio, que são os nossos filhos, né? Então, é isso. São fases, vão mudando as demandas, eles também têm um monte de atividade, uma faz balé, outro faz futebol. Procuro preencher o tempo deles também, para que a rotina passe e a gente não sinta tanta ausência, assim, uns dos outros, né? E assim, Tati, na sua empresa, como que você procura colocar sua fé em prática? Eu sei que a nossa vida, né, nosso estilo de vida é um estilo de vida de adoração, né? Nós que somos do Senhor, a gente procura viver, né? É um estilo, né? É o estilo, a adoração, ela faz parte da nossa vida, da nossa fala, das nossas escolhas, do nosso dia a dia. Acho que é a vida de um discípulo, né? E eu sei que você compartilhou com a gente sobre pessoas diferentes, famílias diferentes, você liderar, né, é um desafio, né, pessoas tão diferentes umas das outras. Como que você procura colocar em prática a sua fé? Levar Jesus para essas pessoas, né, ser às vezes um alento, ser aquela que acolhe, né, porque muitas vezes passam por problemas e ninguém sabe, às vezes na correria do dia a dia, do trabalho, enfim. Você está entendendo? A gente precisa pôr em prática. Sim, na verdade, tem duas coisas que me vêm muito forte à mente. Assim, primeiro é a palavra autenticidade. Eu acho que ser cristã é a minha identidade, eu sou filha de Deus. Então, não tem como tirar essa identidade. Assim, a identidade é quem eu sou, a minha essência. Então, independente do papel que eu estou exercendo, se é liderando, se é congregando, se é sendo convidada no podcast, isso é quem eu sou. Então, se eu sou autêntica, eu vou exercer a minha essência ali, manifestar a minha essência em todos os papéis, né? A visão de reino, eu tenho essa visão de que a gente está assim na terra como no céu, igual a oração do Pai Nosso. Então, eu procuro trazer o céu para a terra dentro da empresa. E eu comunico isso, a gente comunica isso. Eu, meu esposo, a gente comunica. O William tem na sala dele um leão atrás, assim, né, na figura de Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, a gente não é crente 007, não, disfarçado. E como que é fácil para a gente lidar com isso? Porque não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida, igual você falou, né? São nossos valores, a maneira como a gente rege a nossa vida, a maneira como a gente educa nossos filhos, a maneira que a gente trata o outro. Às vezes a gente é desafiado até por isso. Quando desliga alguém, já teve gente questionar, mas vocês são cristãos e colocaram um funcionário na rua? Eu falei, não, a gente não coloca ninguém na rua. Porque um cristão, ele também sabe dar limite. Se aquele ciclo daquele colaborador se encerrou, é o melhor para ele e para a empresa desligá-lo.
e na certeza de que a gente pode fazer uma carta de recomendação, que a gente pode indicar, que a gente pode honrar o tempo que essa pessoa teve com a gente, ajudando, promovendo ela para um outro lugar. E tendo a humildade de entender que a nossa empresa não é a última bolacha do pacote. Existem outras empresas tão boas quanto e se Deus quiser, essa pessoa ir para uma coisa melhor, né? Então é assim, né? É assim com os funcionários, é assim com os parceiros. Por exemplo, quando vai algum fornecedor nosso, né? Às vezes tem que ficar esperando. Aí a gente procura dizer assim, olha, vamos tentar rever essa agenda para não deixar a pessoa tanto tempo esperando, porque o tempo dela é precioso. Então, a gente erra, mas a gente procura não errar do mesmo jeito. Sim. Pedindo a Deus sabedoria para que a gente possa honrar Ele, honrá-lo, né? Honrar o Senhor na nossa maneira de ser empresa. Que os nossos valores sejam vistos, percebidos, não só escritos numa parede. Enfim, a gente procura ser o mais generoso que a gente sabe ser, que a gente pode ser, usando os nossos recursos também, os nossos dízimos, sabe? Somos dizimistas, então eu acho que tem várias maneiras. É ruim a gente ficar falando, porque parece que fica falando de si, mas eu não estou falando de mim. É uma maneira de mostrar o que é ser igreja, né? Para inspirar quem está nos ouvindo, enfim. Não estou aqui, pelo amor de Deus, dando uma de santa, não. Não, a gente entende, a gente está falando sobre empreender, né? E como é empreender com fé, né? E você é referência para a gente nisso, né? Então, a gente tem muito que aprender. E seu testemunho, eu tenho certeza que abençoa, vai continuar abençoando, impactando a vida de muita gente que está assistindo a gente e pessoas que às vezes até pensam em começar alguma coisa, algum negócio. Até ia te perguntar isso, assim, para alguém que pensa em começar um negócio, tem esse desafio, né, da nossa atualidade hoje, nossa realidade hoje no Brasil, o que você teria a dizer para essas pessoas que sonham, às vezes tem um sonho na gaveta, sabe, que não consegue pôr em prática, mas enfim, você teria alguma mensagem para deixar para essas pessoas? Comece, sabe, eu vejo assim, a gente precisa botar em ação. Ideia na gaveta, ela não tem valor algum. Ela precisa ser transformada em objetivos e meta tem prazo, e colocar ele em prática. Eu vejo assim, busque conselho de pessoas que empreendem naquela área. Então, o conselho da sabedoria, buscar sabedoria é bíblico, buscar conselheiros é bíblico. Então, fazer um planejamento dos seus recursos. Você não precisa ter o recurso todo, mas pelo menos o inicial. Se vai ser seu, se vai ser recurso próprio, se vai ser capital de um investidor, de alguém, se organizar, né? Sim. Também é bíblico, né? Existem riscos, mas também possibilidades, sim, né? E buscar a Deus direção, sabe? Muita decisão nossa, nós tomamos debaixo de jejum, de oração, de buscar uma direção de Deus. Aí quando aquilo arde no nosso coração, a gente faz. Ou a gente deixa de fazer, ou a gente recua. Já teve propostas de antes de assinar, o Senhor não testificar no nosso coração e a gente agradecer, ficar com cara de bobo na reunião e a pessoa, como assim? Vocês caminharam até aqui e agora não? Porque não sentiu paz. Sim. Então a paz precisa ser nosso árbitro, mas se está queimando no coração, vai no caminho, vai buscando a direção de Deus, coloque Ele sempre em primeiro lugar. Lá na empresa a gente procura, esse ano a gente fez um propósito. De toda primeira terça do mês a gente tem um tempo de culto. Todos os funcionários que querem se reúnem com a gente. Lá na empresa? A gente tinha uma célula antes da pandemia, ela se transformou em online. Então hoje quem quer pode entrar no link, mas não é uma célula da empresa. Entendi. Embora alguns funcionários entrem, tem uma gerente que participa, tem algumas vendedoras que entram, mas não é mais da empresa. E aí a gente tem esse culto, que começou em janeiro. Uma vez no mês a gente consagra o Senhor. E eu costumo dizer que é interessante o porquê de começar o culto. Porque a gente entendeu, acho que realizou assim, que não dava conta. É muito desafio. Então, se a gente não dá conta, vamos chamar quem pode nos fazer dar conta. Então, começar o mês consagrando ao Senhor a empresa, os negócios, as pessoas, os processos. E Deus tem feito maravilhas. Amém. Graças a Deus. Você ainda vai colher muitos frutos, Tati. Amém. Você falou aí de pandemia. A pandemia assolou, né, o mundo inteiro durante 2 anos e os empresários, né, tiveram aquele baque, né? Foi uma coisa que desestruturou muita gente, o mundo inteiro, abalou muito.
Enfim, um tempo muito difícil e desafiador para todos nós e para os empresários também, né? O que você teria a dizer para a gente? Como é que foi a sua experiência na pandemia? Você tem aprendizado, desafios? Olha, porque ela abriu porta também para muita coisa, né? Eu amadureci muito nessa pandemia, muito assim. Eu achava que o meu testemunho estava pronto quando o Senhor me deu a Rebeca e Samuel, e eu falei, pronto, o testemunho está pronto. E aí quando veio a pandemia, eu me vi assim, tão ou mais frágil do que aquela menina que não podia engravidar, cheia de doença, cheia de coisa lá atrás. E nessa época também a gente teve desafios na empresa, desafios financeiros e tal. E aí quando veio a pandemia, eu falei, e agora? E uma coisa que me sustentou muito foi entender assim, se Deus me livrou lá, Ele me livre agora também. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu fui para a palavra, falei, Senhor, eu preciso de uma palavra que me sustente. Quando eu vi todas as lojas fechando, as previsões eram que ia demorar muito. Pessoas assim, de autoridade, com visão, pessoas até otimistas no ramo do varejo, falando assim, só abril do ano que vem. Eu falava, como assim abril? Imagina. E eu pensei assim, aí quebrei. O meu maior medo era desonrar as pessoas. Sim. Não poder cumprir com o pagamento dos funcionários, para mim era um pesadelo. Eu não tinha problema assim de ter que abrir mão de algum conforto, de um carro, de uma questão da casa, de ter que vender coisas. Graças a Deus eu não sou uma pessoa apegada. Gosto de desfrutar das coisas boas que o Senhor nos abençoa, mas não era isso que tinha no meu coração. Mas não honrar com as vidas era algo que eu orava muito. E aí o Senhor me deu uma palavra. Eu fui caminhar num dia de manhã para tirar aquela nuvem da cabeça, assim, fui caminhar mesmo. Eu morava num condomínio que tinha uma pista em volta, assim, uma pistazinha de caminhada mesmo, assim, em volta dos prédios. E aí eu comecei a andar e pedi ao Senhor uma palavra. E aí o Senhor me deu na Bíblia Mateus 6, que é aquele texto que a gente conhece muito da ansiedade, das preocupações da vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, esse é Filipenses, mas é o que fala dos lírios do campo, que fala, né, da gente olha os pássaros do céu, olha os lírios, nem Salomão vestiu com sua glória. Mas o que me chamou a atenção nesse dia, o que o Senhor me trouxe à vista ali, foi aquela parte que fala assim, quando ele começa a perguntar assim, o que beberemos, o que comeremos, são os gentios que se preocupam com essas coisas. Ali, eu senti Deus me chamando de, tipo assim, você é gentia ou você é povo meu? Ele conhece os filhos dele, né? Não me dá um desafio não, que eu caio pra dentro. Ali eu senti Deus falando comigo assim, peraí, quem é você? Você tá igualzinho todo mundo. Você não é todo mundo? Minha mãe falava assim quando eu era pequena. Mãe, fulano não pode, só eu que não posso. Todo mundo pode, menos eu. Você não é todo mundo? Eu senti Deus falando comigo assim, você não é todo mundo. E aí eu falei, então tá, então o Senhor vai me ensinar. Eu não vou me preocupar com o que comer, com o que beber, com como vou pagar a folha de pagamento. E aí o Senhor foi dando estratégias. Aí a gente foi para o online. E aí alguns funcionários começaram a trabalhar de casa. Eu pude perceber que a Visu não era o prédio, a Visu eram as pessoas. E aí eu pude perceber como o meu time tinha garra, tinha entusiasmo, tinha fé. Muitos foram trabalhar com as portas fechadas. Alguns a gente iam buscar, outros iam com seu próprio carro. A gente respeitou quem não podia ir, quem não estava se sentindo seguro. E as coisas começaram a acontecer, a gente começou a despachar. Alguns revendedores continuaram revendendo. E aí a gente tinha parado a produção toda, teve que retomar. Olha, que legal. Aí tinha uma jaqueta ali para lavar, a gente tinha segurado para a lavanderia, liberou a jaqueta para a lavanderia, a jaqueta chegou, vendeu tudo. E a gente começou a ver a mão de Deus um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E eu me lembro que a gente sentou para reprogramar tudo. Eu quero contar alguns detalhes assim, porque às vezes a gente fica falando da fé de uma forma filosófica, né? E como que a gente agiu? Assim, a gente sentou, planilhou todas as nossas, pegou as planilhas das nossas despesas pessoais, da empresa, e aí viu o que podia cortar. E uma das coisas que eu me lembro do William falar é o seguinte, a gente vai manter todo mundo enquanto a gente puder. E graças a Deus ninguém foi desligado por causa da pandemia. Para mim eu já vi um sobrenatural, um milagre.
E a outra coisa que a gente saiu cortando coisas das nossas despesas. Aí quando chegou lá na planilha assim, dízimo, o William falou assim, esse vai ser o primeiro a entregar, não a cortar. Porque se a gente confia que é o Senhor é quem provê, que é tudo dele, a gente devolve 10% como uma semente, a primeira coisa que vai é a semente. E aí a gente era primeiro, a gente não fazia nem conta. Vai o dízimo e a gente vai se virar com os 90. Princípio de fé, né? Então assim, Que legal. foi algo que a Vocês gente ficaram aprendeu muito muito. tempo fechados, Tati? Eu não me lembro exato, eu sou meio ruim de data, sabe? Mas a gente ficou o tempo que as autoridades mandaram e foi bastante tempo. Eu me lembro que alguns sábado é um dia de maior faturamento da empresa. E aquelas lojas todas fechadas. Aí não tinha para despachar, que sábado quase não despachava. Aí eu via aqueles números assim que às vezes eram bons, praticamente zerados, sabe? Foi um desafio de muita fé. Então a gente foi trabalhando a gratidão que estávamos todos saudáveis, consagrando nossa casa ao Senhor, declarando a palavra. E passamos por isso, o Senhor foi providenciando. Ainda teve algumas consequências, claro que teve, alguns reajustes, alguns planejamentos. O nosso caixa foi sendo minado ali. E a gente agora está crendo na restauração, na restituição do Senhor para repor aquilo que foi perdido, né? A palavra diz que a cada dia de vergonha dupla honra, eu creio que vai ser restituído, já está sendo restituído. Amém, eu creio também, Tati. Tati, muito obrigada pela sua vinda até aqui. A gente vai encerrar, a gente pode combinar uma próxima data, uma próxima vinda. A Tati tem muito para compartilhar com a gente quer ouvir seu testemunho também, Tati. E você teria uma mensagem para deixar para quem está assistindo a gente hoje? Você quer deixar um recado? Eu quero sim. Tem um texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entregue seu coração ao Senhor. Sinta-se amado por Ele. Deus é bom e Ele é bom em todo tempo. E saiba que ainda que aquilo não venha com propósito ou que você não perceba propósito algum naquilo, saiba que Deus é especialista em transformar aquilo que veio para o mal em bem para a nossa vida, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para abençoar outras pessoas. Amém. Amém. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, fazendo de você uma pessoa tão sensível, com os olhos espirituais sempre abertos, né? Para tudo aquilo que Deus tem gerado no teu meio, tudo aquilo que Deus tem feito através da tua vida, que você foi muito alto com o Senhor. Eu sei que a gente tem muita coisa ainda para desfrutar através do teu testemunho. Enfim, que você continue sendo bênção no nosso meio. Que Deus abençoe tua família, tua casa, teu negócio, a Visu, que continue bombando, a Visu é linda. Deus abençoe você também que está assistindo com a gente. Se você gostou desse vídeo, você compartilha ele com alguém, se inscreve no nosso canal, deixa lá o joinha, enfim. Que Deus abençoe muito a sua vida e uma boa semana para você. Boa noite. Beijo, obrigada, gente.